Agora, na reta final de escolher o seu candidato a presidente, você que já ouviu muitas coisas e talvez ainda esteja indeciso do que realmente é importante você entender, do que realmente você precisa saber, o que o presidente vai fazer mesmo. Uma das coisas que o presidente faz é vetar ou sancionar leis. E o que significa isso? Hoje eu vou te explicar direito. É isso mesmo. Cabe ao presidente da República sancionar ou vetar as leis. E o que significa isso? A gente já conversou aqui no Explica Direito que o Brasil é dividido em 3 poderes. Então, se você não assistiu esse vídeo, assista, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Cada um desses poderes tem uma função. E é função do poder legislativo criar, alterar leis. Não é função do presidente. O presidente só pode fazer isso em caráter emergencial e a gente também já falou sobre isso aqui, que isso acontece no caso das medidas provisórias, num caráter emergencial. E eu também vou deixar a descrição aqui para você, se você quiser saber mais sobre medida provisória. Mas a questão agora é o veto ou a sanção da lei. Muito embora cabe ao legislativo promover essas leis, promover os projetos de lei, quem dá a palavra final, quem dá a assinatura final é o presidente da República. Isso mesmo. Mas por quê? Se o presidente da República é poder executivo, por que ele tem que se interferir no poder legislativo? Isso tudo ficou entendido que era importante a sanção ou veto do presidente para que não houvesse excessos nessas casas legislativas. Então, o presidente, promulgando ou vetando a lei, é uma forma de barrar eventual excesso na criação dessas leis. Então, na prática é assim. Aprovada a lei pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, vai essa lei para o presidente, ou ele sanciona, ou ele veta. Se ele sancionar, ok, passa a ser lei. Mas e se ele vetar? O que acontece? Não sei. Se ele vetar, não se transforma em lei. Aquele projeto de lei, muito embora aprovado pelas casas, pelo Poder Legislativo, se vetado pelo presidente da República, não se transforma em lei, não passa a ser lei. Diferentemente do que acontece quando ele sanciona. Sancionou, virou lei. Vetou, não se transforma em lei. Mas isso dá ao presidente o direito de fazer o que ele quiser? Ele é do poder executivo e está se interferindo no poder legislativo. E se ele não concordar, se não foi uma lei, um projeto de lei do partido dele, ele simplesmente veta e pronto, sem pensar no interesse público, sem pensar no cidadão, sem pensar se afronta ou não a Constituição, ele pode simplesmente vetar porque ele quer? Não funciona assim. Um presidente, ele pode vetar uma lei se ela afrontar a Constituição Federal, ou seja, se for uma lei que ele entenda inconstitucional, ou ainda ele entender que não atinge o interesse coletivo, o interesse público, que aquela lei não tem uma função pública. Ele pode daí então vetar. Mas mesmo assim, se ele vetar e o Poder Legislativo não concorda, fica por isso mesmo o Executivo se sobrepõe ao Poder Legislativo? Também não funciona assim. Caso o presidente vete a lei, ainda que ele considere essas duas questões, a lei, ele vetou porque entendeu que era inconstitucional, porque não atingiu o interesse público. Se as duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, se o Congresso Nacional entender por maioria absoluta, então eles têm que se juntar numa sessão, chamada de sessão conjunta. São votações separadas, mas a sessão é chamada de sessão conjunta. E tem que ter a maioria absoluta do voto dessas duas casas. E entender que não era caso de veto, daí sim esse veto cai por terra. Derrubado esse veto, será enviado novamente ao presidente da República, agora com a promulgação, para que ele promulgue a lei ou, se não fizer isso no prazo de 48 horas, o presidente do Senado pode promulgar a lei
e a lei passa a entrar em vigor, mesmo o presidente da República não concordando. E dessa maneira se garante a autonomia de cada um dos poderes, cabendo ao poder legislativo o direito e a função de legislar. E hoje o meu objetivo foi te explicar direito que é muito importante a função do presidente, por isso a importância do seu voto, que nós possamos votar com consciência quem nos representará. O presidente tem funções importantíssimas, né? Como a gente já conversou aqui, ele tem o poder de decidir uma medida provisória que tem um caráter de lei, ele tem o poder de vetar uma lei, mas ele não tem um poder absoluto, ele não é um rei, nós não estamos numa monarquia. Então não existe essa conversa que o presidente que vai entrar vai fazer o que ele quiser, vai decidir do jeito que ele quiser. Isso não existe, porque nós temos cada um dos poderes e cada um tem a sua autonomia. A legislação, a nossa Constituição garante os nossos direitos e os nossos deveres. A minha missão com você é te esclarecer, te trazer questões muitas vezes que a gente escuta falar. O que é veto? O que eu tenho a ver com isso? É importante você saber, é importante você entender dos seus direitos. E se você acha que outras pessoas também precisam entender desses direitos, curte, compartilha esse vídeo, porque é com informação que nós podemos mudar esse país. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê sabedoria para saber eleger quem nos representará. Tchau, tchau!